Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso primeiro vídeo e nosso devocional vai ser em Daniel 1. Eu vou ler o versículo 6. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. Esses jovens são jovens bem famosos na Bíblia, né? Ali nas pregações de hoje. Mas eu trago eles sempre para minha vida pessoal, para decisões que eu tomaria quando eu venho tomar uma decisão. Eu me lembro desses jovens, porque, como no tema de hoje, eles eram incorruptíveis. Né? Ali, nesse texto, só para contextualizar, o rei Nabucodonosor vai até Judá e pede que capturem jovens, né, que sejam de boa aparência, tenham entendimento em todas as áreas, né, sejam inteligentes. E esses 4 jovens estavam entre os escolhidos, né? E ali na Babilônia era uma terra muito cercada de pecados, né? Uma terra muito impura. Mas eu anotei aqui alguns pontos que faziam com que esses jovens não não se corrompessem com aquela cultura, né? O primeiro ponto fica aqui no versículo 8, né? Fala assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Eles não aceitavam participar da mesa do rei, né? Da cozinha do rei. O rei oferece as melhores comidas da sua própria cozinha, né? Para que esses jovens que foram tirados da sua terra pudessem comer, se alimentar e ficarem mais fortes. Mas esses 4 jovens tomaram a decisão de não participar desse alimento. Eles tomaram a decisão de não ingerir aquilo que aquele povo ingeria. Porque isso provavelmente traria hábitos, traria é, alguma intimidade com aquela nação, e esses jovens sabiam que não agradavam a Deus. Então eles escolheram o primeiro passo é não se contaminar com aquela comida. Então essa é a primeira parte que nós devemos tirar de lição. Apesar da gente estar às vezes em alguns lugares, apesar da gente ser colocado, ser tirado da, da nossa terra, onde a gente consegue louvar a Deus, a gente consegue servir a Deus com facilidade e é levado para um lugar onde há muita tentação, a gente tem que escolher não se alimentar com as delícias, né, daquela, daquele povo, né, daquela nação. Então esse fica o primeiro ponto. O segundo ponto, eles não se dobravam aos ídolos daquela geração. Naquele tempo era o rei Nabucodonosor, né? Ele cria uma grande estátua, né? E pede que quando tocarem os instrumentos, todos os povos deveriam se ajoelhar e adorá-lo, né? Mas os 3 jovens, né? Ananias, Azarias e Misael, eles escolhem não se dobrar a essa estátua, eles escolhem não se dobrar aos ídolos daquela geração. Isso mostra um posicionamento muito grande, porque ali no capítulo 3 a gente vê que a lei era muito severa, seria jogado numa fornalha, né? Então esses jovens eles estavam dispostos a arriscar as suas vidas para defender a sua fé. Então eu tiro esses 2 tópicos, né? Não se dobrar e aceitar sofrer as consequências para defender o seu posicionamento para minha vida. Porque muitas vezes quando nós somos confrontados, nosso primeiro passo é já negar a nossa fé. Não, não é bem assim. Lá é diferente. Mas não, nós somos cristãos, nós devemos defender a nossa fé, custe o que custar. Né? Então que isso fique de ensinamento para nós. Quarto e último ponto, perdão, queimavam por Jesus mais que a fornalha poderia queimá-los. A gente vê no desfecho dessa história, né, que havia um 4 homem na fornalha. A gente crê que era Jesus, o Espírito de Deus. A gente crê que foi Deus que livrou esses jovens de lá, né? Mas a gente também pode perceber que eles queimavam muito mais do que aquela. Quando o rei fala
e vai lançá-los na fornalha, eles dizem: ó, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Então a gente pode ver que o amor deles por Deus era muito grande. Eles queimavam por, por Deus, né? Eles queimavam. Hoje a gente queima por Jesus. E a gente tem que queimar ao ponto de ter certeza que a nossa salvação está garantida. E apesar que Jesus escolha não vir nos salvar, nosso lugar está com Ele guardado. Apesar que às vezes a gente sofra as consequências de defender a nossa fé, esse é um preço que nós vamos pagar aqui muito pequeno pela glória que há de vir, né? Pelas bênçãos, pelo lugar onde Jesus já preparou para nós. Então que a gente tenha essa certeza, que a gente tenha essa convicção de que apesar das consequências, se nós defendermos a nossa fé, se nós nos posicionarmos, não nos corrompermos com as coisas dessa terra, com as coisas dessa nação, Jesus irá nos salvar. Jesus irá nos livrar de todo sofrimento. E assim, mesmo que não livre, nós não podemos nos dobrar, nós não podemos nos corromper, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. Amém? Que essa palavra tenha te edificado, que você possa vir aqui todos os dias, acompanhar e fazer o seu devocional, e assim está cada vez mais fortalecendo e firmando o teu coração na palavra de Deus. Você tenha um ótimo dia, tá? Deus te abençoe.